só para não esquecer, do gancho lá do que te levou para a área criminal, né? Sim, Defender lá o jardineiro do vizinho lá, sim. né? Tirar ele lá. Mas o criminal tem um lado bom e um lado ruim também, né? Porque eu já fui vítima, sabe? Disso, então assim, eu já levei um tiro na cabeça. Ah, não me diga. Então assim, o cara era de menor, o cara tinha sido solto Pouco antes. 30 dias antes, tinha sido preso por um assalto à mão Aqui em armada. Fortaleza? Fortaleza. Isso foi faz muito tempo, graças a Deus. Inclusive, amanhã, amanhã estarei fazendo, estamos em 2022, estarei fazendo 13 anos de idade. Porque o cabo levar um tiro na cabeça e tá Esse vivo. episódio foi há 13 Foi, anos. 13 anos. 7 de dezembro de 2009. Eu estava indo aplicar a prova aqui na faculdade evolutiva, eu era professor da faculdade evolutiva, para o final, no caminho. Não vou contar aqui o caso, mas assim, que é muito longo. Mas acontece que eu levei o tiro, o cara foi preso, foi reconhecido, preso em flagrante, né? Por sorte, ele foi condenado, mas como de menor, 17, a 3 anos no máximo, né, de reclusão, né? Que o menor É é internação, na verdade. internação, que não é presídio, né? Então assim, cidadão, assim, é porque a visão do advogado é muito diferente da visão do cidadão comum, né? Sim, sim. Então, assim, eu estou falando da visão do cidadão comum. As leis no Brasil, e eu não sei se talvez seja o problema as leis ou a fragilidade de interpretação, não sei como é que é, tecnicamente falando, mas se esse cara tivesse sido condenado no primeiro, ele não tinha me assaltado, entendeu? E ele foi solto por quê? Porque o processo não foi instruído dentro de um prazo que aí tem a lei aí do infantil aí, não sei se é Estatuto da Criança, do de menor, né? Quando é Estatuto da Criança e do preso, Adolescente. que tem aí um prazo de ser instaurado o processo criminal, se ele não for dentro de um Alguma prazo. tecnicalidade, né? É, resultado, ele foi solto. Uhum. Se ele não tivesse, ele não tinha me assaltado. Poderia ter sido outra pessoa. Acontece que não era o primeiro, e não seria o último, né? Que ele sobreviveu também, não seria o último. Então, assim, como é que faz para você conseguir, por exemplo, defender um cara desse, entendeu? Vê É bem, difícil. Carlos, nós temos a compreensão, é ótimo essa sua. Eu estou lhe falando porque eu jamais, Sim. se eu fosse advogado, eu jamais seria criminal, Uhum. jamais. Eu não teria condições psicológicas. Duas áreas, por sinal, até aproveitar. Criminal e familiar. Uhum. Em É, duas áreas que eu jamais atuaria. vê bem, Carlos, antes de mais nada, minha solidariedade, né? Eu É. não sabia que você Tá aqui, tinha ó. Bala sofrido. entrou aqui e saiu na nuca. Que loucura. Vem aqui. Veja, nós temos a compreensão, o advogado criminal tem a compreensão, ele se compenetra do seu papel. Nós defendemos os direitos legais de uma pessoa acusada de um crime. Essa é a compreensão. E não se interpreta. É assim em qualquer democracia do mundo. Se porventura alguém que cometa um crime qualquer, se porventura esse alguém não quiser constituir advogado, o Estado vai designar um advogado para ele. Um defensor. Ele não pode, no caso, seria um serviço nós teríamos os serviços da Defensoria Pública, não é? Uhum. Porque em nenhuma democracia do mundo alguém pode ser processado e julgado sem uma assistência de uma defesa técnica. Uhum. É assim, a gente, é a visão de Estado que eu falava. Aquele que é vítima, né, é natural que não se tenha essa compreensão, esta frieza de ânimos, Uhum. né, essa isenção de ânimos, é absolutamente natural, não é? Mas aquela visão de Estado que eu falei, qual é a Sim. visão de Estado? A visão de Estado é que, numa democracia, num país que tenha um padrão civilizatório mínimo, as pessoas só podem ser julgadas e, eventualmente, sofrer a pena
se defendidas por advogados, se defendidas por profissional habilitado ao exercício da defesa. É assim em qualquer democracia do mundo. E agora, acontece muitas vezes das pessoas... Eu mesmo já fui confundido quando você assume o patrocínio de uma causa antipática aos olhos do público, né? Você acaba sendo confundido com a pessoa que você está defendendo. Tinha um advogado americano, o nome me foge agora, ele dizia assim: eu defendo os meus clientes da culpa legal. A culpa moral eu deixo para a soberana vingança de Deus. Portanto, nosso papel é um papel de concorrer para a realização plena da justiça. Tanto é assim, não é por acaso, que a nossa profissão tem status constitucional. O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Então, veja, a força e a responsabilidade da advocacia brasileira. Nós somos uma profissão liberal, como tantas outras, que é essencial ao funcionamento de um poder. No poder legislativo, você tem profissional das mais diversas áreas, no poder executivo também. Eu acho que é a única profissão que tem isso, né? Na Constituição. Isso é a única, não tem nenhuma outra, não. E é essencial ao funcionamento de um poder. Uhum. Não é essencial ao funcionamento de um poder. Sim, poder judiciário. Né? Como já disse, você sofrendo um processo, se você disser eu não quero defesa, será nomeada uma defesa. E nós temos um defensor. Nós temos episódios assim que são notáveis da história brasileira, da história da advocacia brasileira. Como, por exemplo, o caso de Sobral Pinto. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, uma referência da advocacia brasileira no século XX. Aliás, tem um filme no YouTube, eu recomendo muito para quem tiver curiosidade e interesse na história, para advogados e não advogados, que chama O Homem que Não Tem... Sobral, o Homem que Não Tem Preço, ou que não tem o que não tinha preço. Conta um pouco da história do Sobral Pinto. Ele é um católico fervoroso, um homem de profundas convicções católicas, um homem conservador. E, à época, tinha havido o movimento de 35, né, o movimento comunista de 35. E foram presos Luiz Carlos Prestes e Henry Berger. Henry Berger era um alemão que estavam presos políticos. Né? E Henry Berger era o nome que ele usava, na verdade era Arthur Evert o nome dele. E eles foram presos e barbaramente torturados. Barbaramente torturados. E eles declinaram da defesa. Não, não quero ser defendido. Nós não queremos ser defendidos, porque nós não reconhecemos a justiça brasileira e tal. E Sobral Pinto, e como mesmo eles eram comunistas e o Sobral Pinto era anticomunista, mas o Sobral Pinto deixou de lado as convicções dele e patrocinou a defesa de ambos. Aí foi. Se tornaram, ele e Prestes. Berger volta para a Alemanha e morre louco pelas torturas que sofreu, mas Luiz Carlos Prestes se tornaram amigos. Inclusive, nesse filme, eles aparecem, o respeito que um tem pelo outro é uma coisa extraordinária. Eles já bem idosos e tal, e o respeito que eles devotam um ao outro é uma coisa fabulosa. E as torturas que o outro levou, por quê? Foi torturado lá na Alemanha ou aqui? Não, foram torturados aqui pela polícia de Getúlio Vargas. Tá. Pela polícia especial do Getúlio Vargas. E eles foram torturados, e tem um episódio sobre isso muito curioso. O Sobral Pinto, ele vinha denunciando as torturas ao Poder Judiciário. Ele vinha denunciando, e o Poder Judiciário não dava resposta. Não dava resposta. Nós estamos aí nos anos 36, 1936. Já deu para notar que eu gosto de história, né? E quando é a história da advocacia, juntam as duas paixões, as duas paixões. Ótimo. E é ótimo quando o convidado se apega à data, porque eu dou maior valor perguntar a data. Então, então, nós estamos aí nos anos 35, 36, e o Sobral Pinto denunciou, fazia petições denunciando aquilo lá e tal. Em 1932, 4, 5 anos antes,
havia sido editada a primeira lei de proteção aos animais, né? Que era uma 32. inovação, 1932. O que era uma inovação, né? Era uma inovação. E ele, num golpe que hoje que nós chamaríamos um golpe midiático, um golpe de marketing, Sobral Pinto faz uma petição e aí ele não mais invoca o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele não mais invoca a Constituição Federal, não mais o princípio da dignidade da pessoa, não. Ele invoca a Lei de Proteção aos Animais. Porque ele diz que no Brasil de Getúlio Vargas, até os animais pareciam gozar de uma proteção jurídica maior do que aqueles homens que estavam sendo barbaramente torturados. Claro que ele sabia que não podia invocar essa lei, mas ele fez um golpe de mídia, né? E aquilo lá saiu na imprensa, foi um carnaval e ajudou a chamar a atenção da opinião pública e do próprio Poder Judiciário para aquela situação, né? Então a advocacia brasileira tem uma história de episódios dignificantes, onde a partir desses episódios a gente começa a compreender um pouco o papel do profissional advogado, do profissional de defesa, sobretudo.